Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Se você não conhece o meu canal, por aqui eu falo sobre arquivos misteriosos, casos solucionados e não solucionados. Para quem é novo aqui no canal e está chegando agora, aqui no canal sai vídeo toda terça-feira, tem arquivo misterioso e todas as quintas agora estou voltando com vídeos curtos todas as quintas-feiras, tá bom? Então é isso, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar. Já deixa o like aqui no começo do vídeo também, para não esquecer, e também me acompanha nas minhas redes sociais. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar um caso brasileiro, o caso Fará Jorge Fará. Fará Jorge Fará nasceu em 11 de março de 1949 em São Paulo. Ele era o filho caçula de 3 filhos de um casal de imigrantes sírios. Seus pais abriram um comércio em São Paulo assim que se mudaram, que logo ajudou na estabilidade financeira da família, que era considerada de classe média na época. A família e os filhos eram bem reservados. O Jorge acabou se formando em medicina geral e fez uma especialização em cirurgias plásticas no início de 1976. Já em 1990, ele acabou abrindo sua própria clínica localizada no bairro de Santana, em São Paulo, onde oferecia serviços de psiquiatria e cirurgias plásticas. A clínica era imensa e contava apenas com 2 secretárias. Ele também não tinha ajudante ou auxiliares ou outros médicos. Ele fazia todos os procedimentos totalmente sozinho. E o lugar era bem insalubre, bem sujo, apesar de ser muito grande, já que era ele mesmo que fazia a limpeza. E ele também não seguia nenhuma lei, nenhuma regra dos médicos. E vários procedimentos que ele fazia de estética, como cirurgias plásticas, lipoaspiração, rinomodelação, várias coisas do tipo. Às vezes precisava de anestesia geral e às vezes não. E muitas das vezes ele não aplicava anestesia, mas sim algum sedativo que fazia, porque a paciente dormisse ali, durante o procedimento, mas tinha risco dela acordar ali no meio do procedimento e sentir dor. E o seu público-alvo eram mulheres de classe baixa que procuravam alguns procedimentos mais baratos e que no final saíam com complicações por conta disso. Em uma situação específica, teve uma paciente que acabou tendo um dreno esquecido dentro dela durante uma lipoaspiração. Em 1997, o Jorge acabou conhecendo uma paciente chamada Maria do Carmo Alves, de 41 anos, natural de Pernambuco. A Maria tinha um nódulo em uma de suas coxas. Então, o convênio médico a mandou para o consultório do Jorge. Deu tudo certo com a cirurgia e a retirada do nódulo, mas ela acabou fazendo um acompanhamento para trocar os curativos e então foi ao consultório dele várias vezes. Nesse meio tempo, eles acabaram iniciando um relacionamento, porém a Maria já era casada há 12 anos. Ela era dona de casa e não tinha filhos. E ela também era estéril. O Jorge até então ele não sabia que a Maria era casada, ele não sabia que no caso ele era amante. Então quando ele acabou descobrindo, ele questionou a Maria, ele disse que aquilo era errado e por que ela não tinha contado para ele. Então a Maria disse que o casamento dela já tinha acabado, que eles moravam na mesma casa, mas que eles não tinham nenhum convívio mais como marido e mulher. Então, sabendo disso, o Jorge resolveu terminar o relacionamento. Ele seguia muito a doutrina de sua igreja. O Jorge era da igreja adventista do 7º dia. Ele seguia fielmente as doutrinas, as regras da igreja. Então, adultério para ele era horrível, terrível. Não queria, seguir o relacionamento com a Maria. Porém, a Maria não ficou contente com isso. Ela não aceitou muito bem, o fim do relacionamento e começou a persegui-lo. Ela até começou a frequentar a mesma igreja que ele e até chegar perto dos pais dele, tentando fazer amizade. Os pais dele também eram da igreja, tinham um cargo específico na igreja e ela foi até eles para tentar fazer amizade, chegar na família do Jorge.
e ela ligava para ele várias vezes por dia. Em dezembro do mesmo ano, ele chegou até a fazer um boletim de ocorrência porque ele já não estava aguentando mais, tanto que a Maria estava perseguindo ele e ligando para ele várias vezes no dia. Em abril de 2000, ela chegou a ir até uma audiência por conta da perseguição, né, que ela estava fazendo com o Jorge, e chegou a um acordo com a justiça para pagar uma multa e ficar, né, bem longe do Jorge. Ela tinha que ficar a tantos metros de distância dele. Porém, isso não bastou. Em 9 meses, ela ligou para o Jorge cerca de 27.000 vezes. Então, não contente, a Maria fez um mutirão com todas as mulheres, né, que estavam insatisfeitas com os procedimentos que o Jorge tinha realizado nelas. Várias mulheres que ficaram com várias cicatrizes ou procedimentos que nunca cicatrizaram. E a Maria convenceu elas a ir até a delegacia, né, para denunciar o Jorge. E elas também ligaram para o Conselho de Médicos e a Vigilância Sanitária. Então, né, a clínica do Jorge foi investigada, né, e foi visitada pela Vigilância Sanitária. Em abril de 2002, a clínica dele foi fechada. Além, né, dele ter recebido vários processos de várias pacientes. E nesse meio tempo ele começou até a estudar direito, né, para se tornar advogado, né, e conseguir se defender, né, de tantos processos. Em 24 de janeiro de 2003, a Maria resolveu fazer uma lipoaspiração com o Jorge. A sua mãe e seu marido tentaram a convencer do contrário, mas não adiantou. Então, ela ligou para o marido e disse que na parte da tarde ela iria fazer o procedimento na clínica, mas que ela voltaria no mesmo dia. Porém, horas foram passando e ela não voltou. Então, o marido da Maria resolveu ir até o consultório para ver se ela ainda estava lá. Porém, ele não foi atendido. No dia seguinte, o Jorge ligou para sua sobrinha e sua mãe e disse que havia cometido um crime contra a Maria e que precisava de ajuda. Então, rapidamente a sobrinha do Jorge foi até ele e lá ele a entregou um envelope. Dentro do envelope tinham as chaves do carro dele e os documentos da Maria. Então, rapidamente ela chamou a polícia e eles foram até o local. Na casa do Jorge não tinha nenhum indício de crime, mas sim na garagem. Lá eles encontraram o carro dele e dentro do porta-malas tinham vários sacos de lixo e dentro algumas partes do corpo da Maria. Nesse meio tempo, o Jorge havia sido internado em uma clínica psiquiátrica e lá ele foi interrogado. E ele então contou à polícia que no dia 24 a Maria teria tentado o atacar e que ele se defendeu usando sua bengala. Jorge, né, ele usava uma bengala por conta de um problema na perna, então ele usava, né, a bengala para auxiliá-lo. Mas ele disse que não se lembrava de nada, que foi como um surto e um apagão em sua memória, e que ele só se lembrava de estar segurando os sacos de lixo. A fim de dificultar a identificação do cadáver, ele removeu cirurgicamente as peles faciais, as peles das mãos e pés da vítima, além de cicatrizes das cirurgias. Ele também acabou drenando todo o sangue em uma banheira e desapareceu as vísceras. Um exame psicológico realizado no Jorge o considerou como não psicopata. Em uma psiquiátrica com PhD que realizou o teste, o classificou como uma pessoa boa e calma. O Jorge acabou sendo condenado em 2014 a uma pena de 16 anos de reclusão em regime fechado pelo assassinato e esquartejamento de Maria do Carmo. A imprensa brasileira, né, noticiou que eles eram amantes. No entanto, a polícia não acreditava nisso. A versão divulgada atesta que o motivo da insistência da vítima foi porque ela estava insatisfeita, assim como outras pacientes, né, com o resultado da cirurgia. Mas, né, a família da Maria disse que com certeza ela não tinha um caso. Mas existem, né, alguns documentos que a Maria afirmava, né, que ela teve sim um caso com o Jorge. Mas o Jorge, né, ele nunca admitiu que eles tinham realmente um caso. Uma decisão de 2007 do Supremo Tribunal Federal, o STF, permitiu que o Jorge recorresse à sentença em liberdade.
Jorge chegou a ingressar no curso de filosofia na Universidade Federal de São Paulo, mas acabou não terminando o curso. Em agosto de 2017, o relator do caso, ministro F. Cordeiro, atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo e votou para a imediata prisão do Jorge. Em consonância, sua licença médica foi cassada após a primeira condenação. No entanto, houve um pedido de vistas do ministro Sebastião Reis Júnior que levou à conclusão do julgamento para 21 de setembro de 2017. Sebastião decidiu acompanhar o voto do F. Cordeiro e o STJ também negou o recurso da defesa do Jorge, que pedia a anulação do último júri. Após tomar conhecimento da decisão do STJ, que determinou seu retorno à prisão, a polícia foi à casa do Jorge para prendê-lo. Ao chegar no local, a polícia encontrou o Jorge morto. A perícia confirmou que a causa da morte foi suicídio, após um corte nas veias femorais. A polícia informou que ele vestia roupas de mulheres na hora de sua morte, escutava música fúnebre. O corpo do Jorge foi enterrado na manhã de sábado, 23 de setembro de 2017, no cemitério Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje, então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Então, esse caso é um caso bem bizarro, muito estranho também. Tem várias pontas soltas no caso, várias pessoas falam uma coisa, outros falam outras, tem várias fontes diferentes. Muitos falam que a Maria não tinha um caso com ele, que ela só ficou insatisfeita com a cirurgia. Outros falam que realmente tinha um caso, né? Mas várias fontes em si falam que eles tinham um caso sim. Eu acredito que o Jorge era calmo, né? Que nem várias pessoas do seu convívio falam que ele era uma pessoa extremamente calma. Mas eu acredito que ele tenha se revoltado, né, com todas as coisas que aconteceu, né, nos últimos anos por conta da Maria. Então ele foi acumulando ali aquela raiva, aquele ódio de várias coisas terem fracassado, né, entre aspas, mesmo que ele estava fazendo errado, né, por conta da Maria, né, já que ela denunciou ele, fez, né, várias mulheres fazerem boletim de ocorrência. Não que tenha sido errado o que ela fez, né, e levado, né, a lei até ele e tudo mais, denunciado, né, que ele estava fazendo errado, mas que ela perseguiu tanto ele, né, que acabou fazendo com que ele surtasse. Ele não tinha nenhum histórico de crime, nem nada. Esse foi o primeiro, né, e único crime dele. Um caso isolado, né, mas um caso bem chocante. Então é isso, quero saber a opinião de vocês sobre esse caso bizarro, caso doido. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais. Vou estar deixando uma playlist aqui dos casos de serial killer para vocês conferirem. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.